O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. PixBet, vale a pena se jogar. Pode apostar. Olá, galera da Jovem Pan News, o Resenha do Galinho começando e hoje eu tenho a honra e a felicidade de ter um convidado que foi, posso dizer, meu pupilo aqui no CFZ do Rio. Bruno Guimarães, nosso meia, disputou a última Copa do Mundo pelo nosso país e tem feito muito sucesso lá fora. Quase 15 anos, né? Tá de volta, ver que algumas coisas mudaram, mas algumas coisas ainda lembro bastante. Feliz demais, obrigado pela oportunidade. Passou, foi bom aqui, boas recordações. Porque a sua idade é o período que a gente está começando a querer se definir o que vai ser na vida, né? Vinha da escola direto, morava longe pra caramba lá. E nessa época eu acho que eu já morava em Vila Isabel ou no Meia, não lembro direito. Vila Isabel não é tão longe assim, não. Não, pô. É longe. Era ônibus pra caramba, mas vinha pra cá com o maior prazer sempre. Ver o jeito ali do campo, ver a molecada ali treinando, dá uma saudade, falar, caraca, passou rápido demais. Mas valeu a pena, a gente tava até conversando antes do sol, um calor do caramba. Mas ver que... Tem saudade do sol, né? Porra, às vezes tem, porque lá é um frio do caramba. Mas agora onde você tá, né? Lá o máximo é o quê? 20, 22, lá em Newcastle, muito frio. Muito frio. A última cidade, assim, da Inglaterra, do lado já é Escócia, assim. Então é frio pra caramba, dá uma saudade do sol. Eu tive lá uma vez jogando lá com o Fenerbahçe. Lembra da cidade? Lembra alguma coisa de lá? Lembro. É uma cidade pequena, mas a cidade bonita. Tudo muito bem organizado lá. O centro é legal. Aliás, Inglaterra inteira, né? É incrível, né? Eu gosto pra caramba. Uma cidade muito limpa. As pessoas também muito educadas, assim. Eu jogava no Lyon antes. Eu prefiro 1000 vezes a Inglaterra do que a França, assim, sabe? Acho que as pessoas são muito mais simpáticas. Eu prefiro, gosto mais. Londrino... os caras são mais de boa. Só quando estão chapados, aí que é mais complicado. Mas estão quase sempre chapados. Dia de jogo, então. Mas já sofreram bastante. O futebol inglês sofreu bastante com esses caras. Muito. São alegres, né? Eles amam aquilo ali, eles vivem aquilo ali. Dia de jogo, a gente vai jogar às 5 horas da tarde. Os caras estão no estádio já desde 10 horas da manhã, bebendo, conversando, já cantando. Os caras são fanáticos, assim. Tu vê que os caras vivem pelo... Será que o Brasil é o país do futebol mesmo? Ou a Inglaterra? Ou ou a Alemanha? Eu acredito que o Brasil tá na frente, mas os caras lá são doidos. Que, poxa, é engraçado que eu em casa fico vendo futebol, às vezes a patroa lá, eu boto no canal, sempre tem a televisão tá verde, não sei porquê. Em casa também. E ela fala, incrível, a única hora que ela fala assim, poxa, estádio cheio, né? Sempre cheio, qualquer lugar da Inglaterra, qualquer jogo tá cheio. Então, isso é que é o país do futebol, né? Mas os caras estavam conversando comigo lá, falou que lá tem uma multa se 90% do estádio não estiver cheio, se você não souber vender seu produto. Vender produto, exatamente, né? Você toma uma multa, então... Os caras são apaixonados, não precisava nem ter isso daí lá, porque eles amam o futebol, é um evento a Premier League, assim. Cara, na Copa do Mundo, lá no Japão, quando a gente... Jogo que ia ver jogo da Inglaterra, quando você entrava no trem-bala, nossa, mãe do céu, os caras tomavam conta. Eu fui a 3 jogos da Inglaterra. Uma que era o jogo do Brasil, né? E foi o outro em Sapporo, que foi Inglaterra e Argentina, e tive um outro em Niigata também. Cara, a gente sofria. Não é mesmo? Porque coincidia de ir no trem, já viu, né? Ia mais cedo um pouco e tal. Eles são fanáticos pro futebol. Muito. Sofreram um pouquinho, mas... O futebol era feio lá antigamente, né? Melhorou bastante. Que é negócio box to box. Isso aí, exatamente. Bola no alto, só fazer assim, ó. Uma vez eu tava com o Gilberto Silva, perguntei como é que é lá. Ele falou, vai doer pescoço, vai ficar muito assim. Bola vai passar por cima toda hora, mas agora melhorou muito, bastante. Muito. Eu acho que a chegada de vocês, eles fizeram uma coisa muito boa lá pro estrangeiro, que só pode ir estrangeiros que passaram pela seleção. Isso daí já eleva um pouco o nível, né, de seus países. Então, isso... E, claro, começa a ter um tipo de jogo que no mundo inteiro começa
a não ter resultado, Uhum. e aí os caras mudam, né? É. Pô, Uhum. afinal foram eles que inventaram o futebol, Sim, né? sim, exatamente. E pra tu ver, a única liga assim que tu joga dia 25, dia 30, Isso, a gente não não tem para. parado, não para. Então Não para, é um produto que vende pra todo mundo. Não nego tem assiste, Natal nem Ano Novo não tem lá, né? nada, não tem nada. Mas vale a pena, te falar que vale a pena. E outra coisa, né? A Inglaterra, eu ultimamente tenho apostado muito na Inglaterra por uma razão. A Inglaterra está ganhando tudo nas categorias de base. Uhum. Né? Campeão sub-20, sub-17 e tal. Uhum. E isso faz o quê? Isso revela Sim. bons sim. jogadores para a seleção principal, né? Uhum. Se você pegar o time da Inglaterra assim no papel, pra mim é um dos melhores aí. 2018 Uhum. ela ficou entre os 4. Uhum. Né? E o Harry Kane foi até o artilheiro, se não me engano. Esse tem muita moral lá. É. Bom jogador demais. Bom. O cara, Uhum. além, ele não é só artilheiro, né? É muito inteligente. Muito inteligente. Pô, cria Muito, jogadas. Muito. Vem jogar como falso 9 toda hora. É um cara, pô, ele me surpreendeu muito, que antigamente só vendo jogar, falava, pô, esse cara aí é caneludo pra cacete, não é nada, joga muito, joga demais. E aquele menino do City também, que joga pela esquerda. O Grealish ou o Foden? Grealish, bom jogador também. Os dois, o Foden também. Né? Os dois. Não tem cara ruim lá, não. Imagina se ele joga aqui no Brasil, hein? Eles vão mudar o nome dele. Ia mesmo. Ia ter que mudar o jeito. Mas e os jovens lá, deles lá, que estão... Tem algum do teu time que... Tem uns molequinhos bons de 17, 18 anos que estão treinando com a gente assim, já são convocados para a seleção de base. O Newcastle agora tem um novo dono, né? Então tem melhorado bastante a estrutura, bastante a base. Vem cá, vamos falar, já que você está falando de moleque, vamos falar de você, moleque, né? Que eu gosto sempre de falar aqui do futsal. Uhum. E você foi mais um que veio do futsal, né? Eu joguei muito tempo futsal, acho que nos meus 7, 8 anos até os 15. 7, 8 anos, nossa mãe. Já era viciado já. Porra. Joguei no Flamengo, comecei no Helênico, depois joguei no Bradesco, Flamengo. Ixi, rodei bastante aí futsal, mas pô, hoje me ajuda muito, muito. Até hoje ainda tenho domínio na sala do pé e tal. É algo que pra mim tinha que ser esporte olímpico. Eu defendo muito o futsal como esporte olímpico, não sei por que não é. Mas é algo que acho que espaço curto pro campo, quando você leva isso, te ajuda demais. O jogo de primeira, o jogo de 2 toques. E hoje até os treinamentos são bem, muito. Algo que facilitou muito o meu estilo de jogar, assim, o futsal. Sou muito grato ao futsal mesmo, porque alavancou minha carreira. E quem te levou do futsal pro campo? Foi o Mário Jorge. Hoje ele trabalha trabalhou no Flamengo nos jogos. Sei. Alguns jogos de técnico. Isso. Ficou interino no Flamengo. Ele que me levou do futsal do Helênico pro futsal do Audax. Antes eu tava aqui, daí eu conheci ele Teve aquela junção, né, do CFZ com o Flamengo, daí eu não fiquei. Daí eu fiquei jogando só futsal. E ele assumiu o Audax. Ele falou, Brunão, peguei o Audax, vamos pra lá comigo. Foi a melhor decisão que eu tomei. Ficou 3 ou 4 anos lá, não foi? Fui ao Audax do Rio, aí pra jogar a Copa São Paulo me levaram pra São Paulo. São Paulo, eles faziam muito isso. Fazia muito, pegava os melhores do Rio e levava pra São Paulo pra jogar. No time A, eles ficavam em São Paulo e vinham pra cá no dia do jogo, né? Pra disputar às vezes. Né? Às vezes acontecia isso, sim. Eu conversava muito com o Brunoro. O Brunoro sempre... gente boa. Gente boa e tal. E um cara que acompanhava. Às vezes eu peguei ele várias vezes em avião, vindo pra cá, pro Rio. Esse bate e volta, Bate e volta, né? E nas categorias de base você ficou no Audax, né? E depois de lá que foi pro Atlético Paranaense. Eu joguei... Quem me subiu profissional foi o Diniz, Fernando Diniz. Me subiu profissional uma vez quando eu tinha... No Audax, lá de São Paulo já. São Paulo, Eu tinha 15 anos, ele me viu treinando e falou, mano, vou levar esse moleque pra fazer a pré-temporada comigo. Aí me levou. E, pô, com 15 anos jogava com o moleque, não tinha força, não tinha nada. Ele falou, você tem alma... Diniz, você que levantou ele. Não esquece. Foi ele que me levou profissional. Aí ele falou, pô, você tem alma de jogador grande. E daí me levou, fiquei treinando, passou 2 anos, ele me subiu.
E joguei um Paulista muito bem assim, e o Atlético me levou de empréstimo. Jogou naquele time nosso dele? Tava naquele time bom. E no ano seguinte, nesse do time bom, não tava jogando direto, não. Tava o Camacho Tava também? Camacho, tava Tietê, né? o goleiro, o Felipe Alves, dava chapéu lá, todo balãozinho, mundo. né? Pô, aquele chapéu. A gente fazia parte também, mas esse ano eu não joguei quase nada. Fui jogar no ano seguinte, aí joguei bem também, fui pro Atlético. Aí tudo começou a fluir. Pegou bem. ele no Atlético também? Peguei, só que eu fui primeiro. Passou um ano e chegou lá ele. Chegou lá ele, fiquei muito feliz. Foi gratificante. Ele foi um cara que posso dizer que deu o pontapé inicial na minha carreira profissional, né? Então eu sou muito grato a ele. E ele é um grande treinador. Sim, muito inteligente. Fiquei feliz pela oportunidade dele agora aí na seleção. Torcer para que dê tudo certo para ele. É um problema. A gente, quem tá vai ficar com esse pepino é o presidente, né? Pois é. A gente... Cara, vocês estiverem lá no bolo e começa a ganhar tudo. E aí eu quero ver como é que vai ser. Isso daí é trabalho do presidente. Mas é bom, é isso aí, cara. E lá no Atlético, como é que foi? Como é que... Eu ia botar você numa furada lá no ADN, mas não vou botar não, viu? Obrigado, como sempre você me salvando. Camarada e tal. Não, o Atlético foi muito bom. Cheguei lá em 2017, minha primeira temporada foi muito ruim. Não joguei muito, joguei 4 ou 5 jogos. E no ano de 2018 eu comecei jogando no estadual, que a gente jogava com o Sub-23 na época. E a gente foi campeão, fiz gol na final, tudo mais. E nesse mesmo ano já comecei a ser titular, ganhei uma Sul-Americana, 2018, joguei muito bem, fiz gol na semifinal contra o Fluminense, em Maracanã. Tu tava quando foi lá no Japão? Tava, a gente foi campeão lá. Vocês derrubaram o treinador lá. Mesmo? Até um 4-0, eu acho. Eu vi esse jogo, eu tava vendo, eu tava lá, passei danado. Só que o treinador, a situação do Belmário não era das melhores. Não era, eles pouparam, pra jogar contra a gente. Aí o cara pouparam o time inteiro num jogo que era valia final, um título, é final. Ele poupou o time inteiro e aí botou os reservas pra jogar, ele tava pra cair. E aí, tomou aquele passeio. Né, A gente tirou o pé, assim, muito no final. Mas tudo começou ali naquele jogo de vocês. E daí a gente ganhou a Sul-Americana em 2018, 2019 fomos pra lá. Aí ganhamos essa e ganhamos a Copa do Brasil. Copa do Brasil, fui bem, fiz gol na final também. Então, no Atlético, eu saí de lá com 20 anos sendo ídolo, assim. Com o Inter, né? Saí de lá com status de ídolo, porque antes de eu ir pra lá, o Atlético não tinha ganho... Só tinha um brasileiro. A gente ganhou a Sul-Americana, ganhamos Copa do Brasil. O Atlético deu 2 estaduais, ganhamos essa Copa no Japão, então ganhei tudo que podia lá. Então, tem uma história muito bonita lá, foi muito legal. Preto e vermelho, né? Eu gosto muito do Petralha, né? Eu tive um convite para ser treinador lá. O Edinho, o Petralha levou o Edinho tentou, já tinha me encantado quando eu fui para o Udinese, lá jogando. Aí ele foi lá como supervisor e tal, velho, aí eu fui lá visitei a estrutura toda do Atlético, do profissional, da base, e tava na cara que foi um dos primeiros, foi. A montar uma estrutura dessa quantidade de campos, né? De alto nível. Alimentação para todo mundo, quer dizer, dava uma estrutura, estava na cara que a coisa ia, né? Então, isso é muito legal. Sim. E por falar em Atlético, eu vou pedir aqui um palpite, né? Meus amigos da Pixibet, que patrocina aqui com a gente. Então, a gente vou deixar uma pergunta aqui, você só vai responder depois, sobre a Libertadores, tá? Que é o campeonato mais próximo que a gente vai ter por aí. Então, nós estamos numa situação complicada dos brasileiros, viu? E o Atlético está nesse bolo. Porque o Atlético vai pegar o adversário, ele vai... Se ele ganhar, ele vai jogar contra o Inter e o vencedor de Inter e River Plate. Então, você vai pensando aí, eu vou te dar uma fichinha dos jogos, aí você pensa, a gente vai para o intervalo, e aí depois você responde. Tá legal? Combinado. Então você fique atento aí, vem resposta boa. Acredito que o Atlético vai estar esses 4, mas é merecido.
Tá? Então, fique com a gente aqui no Resenha do Galinho, na Jovem Pan News. Até já! Brasileiro já nasce sabendo torcer. Aliás, se torcida ganhasse troféu, todo jogo tinha volta olímpica. A gente gosta de torcer. Tem quem use sempre a mesma camisa e tem quem não para de reclamar. O importante é torcer. Seja qual for sua torcida, a PixBet foi feita pra você, que sabe que sua torcida faz o jogo acontecer. PixBet, essa é do Brasil. Pode apostar. PixBet. A gente está de volta aqui na Jovem Pan News com Resenha do Galinho. Hoje, como convidado, um dos grandes meias da história do futebol brasileiro, meiuca da seleção brasileira, e agora lá na Premier League, que é o nosso querido Bruno Guimarães. E aí, fichinha na mão, coisa fácil de responder, né? É fácil nada. Mas vamos que não vou pipocar. Ali no meio, ainda mais ali no meio, né? Não dá. Mas eu vou apostar aqui. O cara que entra na área não pode... Tem que atacar firme. Tem que matar. Mas eu acho que dá Boca e Palmeiras, uma semi, a outra da Atlético Paranaense e Flamengo. Boa escolha, né? Tá difícil, deixei River de fora, mas vamos manter isso aqui. Ainda mais que já foi, uma delas já foi final, né? Sim, já foi. Então, quer dizer, da outra também, Boca acostumada aí, Palmeiras. Sempre, Palmeiras muito bem também, né? Dá pra ser, né? Dá pra ser, não escolheu mal, não. Bom, então, Atlético Paranaense, tudo correu às mil maravilhas. Aí, quem que chegou lá pra te pegar pra ir lá pro Lyon? Juninho Pernambucano. Eu tava praticamente acertado com o Atlético de Madrid, até na vez que eu fui lá no seu jogo festivo ali, já tinha conversado com o Atlético. Quando eles compraram Renan Lodge no Atlético Paranaense, eles pagaram 2 milhões pra ter a minha preferência de compra. Só que eu nunca contei isso, né? O tempo finalizou, eles tinham até janeiro, final de janeiro, para exercer a compra e não pagaram. Eu fiquei meio chateado. E o Juninho me ligou em fevereiro, começo de fevereiro. Eu falei, final de janeiro assim, falei, quer saber? Vou para você, vou jogar aí no Lyon, acho que vai ser bom para mim também, vou crescer, vou aprender bastante. Até porque o estilo do jogo do Atlético de Madrid eu acho que não se enquadra muito com o meu estilo de jogo. Apesar de ser um clube gigantesco, e eu optei pro Lyon, acho que foi uma escolha também acertada. Juninho também foi fundamental, falou comigo umas 500 vezes, me ligava quase todo dia. Parlez-vous français, monsieur? Oui, je parle. Ça va bien? Ça va bien. Aprendi. Cheguei lá, deu um mês e começou o Covid, negócio do Covid, confinamento. Então, por um lado, eu tive tempo de estudar bastante, né? Ficamos em casa lá sem poder fazer nada por uns 5 meses. Nesses 5 meses eu aproveitei para estudar. Estudando aí, meteu o francês. Daí comecei a estudar, aprendi bem o francês. Então, quando voltei, a gente chegou até no Lyon, fiz uma semifinal de Champions lá, no ano que o Bayern ganhou o Paris na final. Foi. Perdi uma final pro Paris Saint-Germain nos pênaltis lá. Então tem uma boa história lá no Lyon, foi legal demais. Tinha mais algum brasileiro lá na tua época? Joguei com o Rafael, tá no Botafogo, o Marçal tá no Botafogo, Paquetá. O Paquetá. Joguei com o Paquetá, virou meu irmão, hoje é meu melhor amigo assim no futebol, que eu fiz foi ele, meu irmãozão mesmo. Os brasileiros, eu acho que sempre que eu lembro assim, dos primeiros, que não foi no Lyon, foi no Olympique de Marseille, que foi Paulo César Lima, né? E o Jairzinho e o Cláudio Coutinho, foram assim os primeiros que começaram a fazer sucesso e tiveram um grande destaque, né? Sim. Então, eu acho que abriram as portas para os brasileiros. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. E Lyon, cidade bacana, né? Legal demais. Lyon, se não me engano, foi onde o Roberto Carlos fez aquele gol de falta. Eu lembro que eu fui assistir esse jogo e tinha o gol atrás, estava com um problema
na questão das arquibancadas. Então, o que eles fizeram? Fizeram uns painéis de diversos jogadores. E como era a seleção brasileira, eles botaram a seleção brasileira e minha cara estava lá. Então, foi bacana. Então tem que lembrar. Foi bonito. Foi bonito. Foi. Então é gratificante você ser reconhecido dessa maneira. Então, se eu não me engano, foi na Lyon, sim. Que teve esse jogo que o Roberto Carlos deu aquela. Bateu de falta, fez aquele golaço. No Japão, lá, eu lembro que a gente foi jogar as Olimpíadas lá, a gente ganhou as Olimpíadas lá. E tinha os japoneses que falavam, Zico. Pô, eu fiquei chateadíssimo, porque vocês jogaram a semifinal em Kashima. Eu tava a fim de ver todos os jogos. Só que não podia. Não podia. Eles não deixavam. Aí a gente não vai, por causa da visibilidade, se souber que você tá lá, pô, você complica todo mundo, né? Sim. Então eu assisti daqui. Mas foi uma pena fazer as Olimpíadas que a gente fez com tudo fechado. Tudo fechado, né? E é evento para milhares, para milhões, né? Então, os caras prepararam tudo com tanto carinho. Fizeram. Então, ainda mais que eles fizeram uma homenagem bonita para mim, que não fizeram aqui no Brasil, que foi poder carregar a tocha, né? Eu nem tinha nada a ver com o esporte olímpico lá. E aí eles recebi o convite por parte do Kashima, fiquei realmente emocionado, porque foi bacana. Quer dizer que então que foi bom o Leão, Foi bom. Acho que um dos motivos da minha saída assim foi mesmo o Covid, né? Eles tiveram uma crise financeira muito grande e teve que me venderam o Paquetá também, vendeu nós dois e conseguiram dar uma recuperada, até depois teve que vender o clube, né? O Texto agora é o dono lá. Mas eu gostava bastante, mas acredito que eu também sempre quis jogar na Premier League, o Newcastle com um novo dono, com o novo planejamento que eles me mostraram, enfim, uma proposta salarial também muito melhor do que eu tinha no Lyon, ficou um pouco difícil de dizer não. Apesar de que quando eu fui pra lá, o time era o penúltimo, né? Em um ano e meio a gente foi pra Champions já. Foi pra Champions, é verdade. Eu vi alguns jogos da... Vocês me fazem ver jogo da... Você, o Paquetá lá, o Paquetá é o West Ham. Falei, vocês me fazem ver. Quando é que tá um moleque aí? Tá aqui, então vamos lá ver. Legal. Mas realmente é o campeonato que é mais legal de se ver, né? Disparado. Sabe? Futebol, campos maravilhosos, estádio cheio, né? E não tem aquele negócio de reclamação. Acabou, decidiu a favor ou contra, liquida ali na hora e tal. O VAR leva 10 segundos, entendeu? Quando chama. Lá é difícil eles chamarem, é difícil mesmo. Sempre foi meu sonho, ainda mais aqui no Brasil a gente acompanha bastante, né, Premier League, desde quando eu sou pequeno eu lembro vendo Gerrard, Lampard, esses caras tudo jogando, Em termos de dificuldade, em termos do Campeonato Brasileiro pro campeonato lá, fazendo uma comparação. Lá na Inglaterra o Arsenal foi líder durante quase o campeonato inteiro. Aí um dos jogos que perdeu a liderança foi pro último colocado em casa. Foi. Southampton empatou, o jogo tava na mão, estavam perdendo ainda. Estavam perdendo, 2-0, né? Isso, e empataram lá no final. Mas lá todo jogo é como uma final, assim, sabe? A gente vê que não tem um jogo fácil lá. Às vezes aqui no Brasil você vai pegar, sei lá, o último, tu sabe que é obrigação. É mais complicado, assim, porque todo jogo por mais que o time esteja rebaixado, os caras respeitam muito o fator torcida. Lógico. Sabe? Então os caras jogam por amor mesmo, assim. É diferente lá. Diferente, eu acho que nível de intensidade, o nível físico. Às vezes aqui no Brasil, é o que eu te falo, é muito longe, vai jogar aqui no Rio, depois tem que ir lá pro Nordeste jogar, e depois sol, frio. Então, lá no meu time, por exemplo, a gente vai, todos os voos são fretados, 40 minutos, e vai e nem volta. Concentração tem mais, não. Né? Acabou, você vai no dia do jogo, né? O meu time, a gente se apresenta direto no estádio, quando a gente joga em casa. Quando a gente joga fora, a gente dorme no hotel ainda, dependendo da hora do jogo. Eu já, alguns anos atrás, eu tive um turco, Tuncay,
que ele foi pro Middlesbrough, depois eu encontrei com ele falava isso, que ele, no dia do jogo, dependendo, que quando era muito cedo o jogo, é que ele ia, às vezes, na véspera. Mas no mais, dentro de casa, ele ia todo jogo direto pro estádio. Direto pro estádio. Isso aí, a gente faz isso. Por exemplo, a gente joga... Você almoça em casa ou almoça lá? Eles mandam um cronograma assim, ó, café da manhã você tem que tomar entre as 9 e as 10. Sim. Almoço entre as 1 às 2. Aí a gente vai jogar 5, 6 horas. Aí você tem que estar no estádio 3h30. Jogou chega... 6. Aí chega, tipo, normalmente 2 horas antes de começar o jogo e fica de boa. Faz a pré-eleção lá, troca tudo certinho, conversa. Uma estrutura ótima, muito boa, muito boa. Receber, né? Tem um negócio aqui e tal... brasileiro, marcou 5 gols e deu 7 assistências. Férias merecidas no Brasil. Terminou a competição britânica na 4ª posição, voltando à Champions League. Vocês acham que essas férias são merecidas mesmo? Depois de 20 anos. 20 anos que o Newcastle não ia para a Champions League. Vamos, para terminar aqui nosso papo, vamos falar um pouco da seleção brasileira, né? Agora... com um novo técnico, não precisa nem dizer, né? Você vem da seleção brasileira desde a Sub-23. Foi um time que, apesar de ter muita qualidade, nunca tinha jogado junto, né? Então é diferente. E Camarões tratava aquele jogo ali como um jogo da vida, né? Que eles tinham alguma chance ainda. Tinha. Mas, enfim, graças a Deus não mudou em nada a nossa classificação, porque passamos em primeiro. Não mudou posição de tabela e tudo mais. Eu acho que foi ali... O Tite pensou em termos de como dar oportunidade a todo mundo. Eu entendi o que ele quis falar pra gente, que ele queria botar todos para participar. Jogar, todos para participar. O que eu acho é o seguinte, você tem 7 jogos só para chegar numa final. Se o Brasil já tivesse feito jogos anteriores, mas o Brasil foi um dos únicos países que não fez jogo amistoso antes da Copa, né? Ele já chegou treinando. Quer dizer, quanto mais você tiver o mesmo time ajustado, melhor. Você botar 2 ou 3, tem algum que tá com cartão e tal. Agora, mudar os 11, entendeu? Não sei. Mas eu sei que eu fui lá ver, me decepcionei com isso, né? Da torcida, de não ver a seleção principal, né? Porque é o que todo mundo quer ver, né? E foi uma pena, mas tudo bem. E conta aí como é que tá na seleção, jogar a Copa do Mundo. Sensacional. Quanto eu vou dar um autógrafo para você aqui. Você não pediu, mas eu vou dar um autógrafo. Mas é sonho realizado, né? Disputar uma Copa do Mundo, estar numa Copa do Mundo. Infelizmente não saiu como a gente queria, como a gente planejou. Perder do jeito que foi para a Croácia nos pênaltis, estando com o resultado na mão, faltando pouco tempo para acabar, né? 4, 5 minutos, tomar um gol e ir para os pênaltis e perder, sofrido demais, duro demais. Mas a gente que já jogou sabe que isso faz parte do futebol, né? Muitas vezes não é o melhor que vai ganhar, mas a gente sabe que vestir a camisa do Brasil é sempre uma obrigação vencer esses jogos. Mas infelizmente já passou, é pensar no próximo, focar, fazer uma boa preparação, chegar pronto lá. Eu quero ser mais ativo nesse ciclo, quero poder chegar a ser titular, acho que tenho condição para isso, apesar de estar sendo convocado frequentemente, não tive muitos minutos diretamente. Como dizem hoje, né? Não teve minutagem. Não tive muita oportunidade, apesar de ter bastante convocação, mas dar sequência no trabalho, acho que para você estar na seleção, você tem que estar bem no seu clube. No meu clube, graças a Deus, eu estou muito bem. Estou jogando muito bem e quero poder desempenhar o que eu desempenho no clube, na seleção, que com certeza vai ser sucesso. O que a gente aqui pode desejar para você é isso. É muito sucesso, né? Obrigado. Que você se mantenha firme aí, cuida da saúde, do preparo físico, para estar sempre em dia. E um prazer grande aqui te receber. Obrigado. Trouxe uma minha aí para você também. Beleza. Rapaz, olha aí, ó. Newcastle, Botafogo, não tem problema. Newcastle. Mas obrigado, que honra, hein? É um time que a gente gosta, respeita, grandes campeões do mundo lá, passaram por lá, tem uma história e a gente feliz, porque do Rio de Janeiro,
a gente E tá bem no tá brasileiro, bem né? no brasileiro, né? Uhum. Então, isso é legal. Isso é bom. Pô. É bom, futebol brasileiro, A futebol gente do que é Rio. carioca, né? É. A você, né, que veio curtir um pouquinho, né? Você veio Pegar logo um no sol, frio pra cá, né? sim. Então é isso aí, gente, ó. Resenha do Galinho aqui no Jovem Pan News. A gente está sempre procurando trazer nomes que têm história para contar. Esse aqui tem muita, né? Porque ralou desde lá de baixo. E a gente fica por aqui com mais um dia de um trabalho bem feito. E agradecendo mais uma vez a Pixbet pelo apoio que tem dado aqui o Resenha do Galinho. Grande abraço e até o próximo. PixBet, vale a pena se jogar. Pode apostar.